Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós falaremos sobre a industrialização e o espaço geográfico brasileiro. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Pessoal, vamos à nossa introdução para nós compreendermos melhor o tema que nós estamos estudando. Sabemos que a indústria é o setor-chave ou motor da sociedade moderna, o que também nós chamamos a sociedade moderna de sociedade industrial. Nesse sentido, a indústria ela pode ser dividida em três tipos principais: indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de transformação, conforme nós iremos analisar nos próximos slides. Indústria de transformação. A indústria de transformação ela transforma produtos naturais em produtos industrializados. E de acordo com a natureza dos bens que produzem, nós podemos classificá-las em indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Indústria de bens de produção. Elas fabricam produtos que serão utilizados por outras indústrias. Por essa razão, essas indústrias são conhecidas popularmente como indústrias de base. Indústrias de bens intermediários. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados por outras fábricas. Dentro desse segmento, destacam-se as indústrias mecânicas e as indústrias de equipamentos. Indústrias de bens de consumo. Elas fabricam produtos que serão consumidos diretamente pelas pessoas, e elas podem ser divididas em indústrias de bens de consumo não duráveis e indústrias de bens de consumo duráveis. Indústria extrativa. É a indústria que tem como base a extração de matérias-primas, como por exemplo a mineração, a extração de petróleo. E no geral, esse tipo de indústria ela possui atividades mecanizadas. Indústria de construção. A indústria de construção tem como base a construção em geral e divide-se em indústria de construção naval, que envolve a fabricação de navios, indústria da construção civil, que envolve a construção de casas, edifícios residenciais ou de serviços, e a indústria de construção pesada, que envolve a construção de rodovias, aeroportos, túneis, pontes e usinas hidrelétricas. Processo de industrialização do Brasil. A industrialização brasileira teve início no fim do século XIX, embora a atividade agrícola tenha predominado na economia brasileira até meados do século XX. Dentre os fatores que nós podemos citar que favoreceu a industrialização do Brasil, o primeiro foi o acúmulo de capitais, ou seja, o dinheiro ganho com as vendas do café, e parte desse dinheiro que os cafeicultores ganharam com as vendas de café, alguns desses cafeicultores passaram a diversificar o investimento, investindo em indústrias de bens de consumo não duráveis. Nesse sentido, outro aspecto que nós podemos mencionar: o trabalho livre assalariado, ou seja, com o fim da escravidão e a entrada dos imigrantes, de certa forma o trabalho assalariado favoreceu a atividade industrial no Brasil, já que os ex-escravos e os imigrantes eles recebiam salários, ainda que pouco davam para eles consumir os produtos industrializados. E por fim nós temos o mercado consumidor interno, que foi consequência de um trabalho assalariado. Ok. Nesse slide falaremos sobre a concentração industrial. A industrialização brasileira ocorreu inicialmente no estado de São Paulo e posteriormente expandiu-se para as demais regiões do Centro-Sul. A industrialização do Brasil, nós dividimos ela em dois períodos. O primeiro período, que vai de 1930 a 1950, ele foi responsável pela implantação da indústria de base, sobretudo durante a Era Vargas. Essa industrialização ocorrida durante a Era Vargas era uma industrialização
realizada com capital nacional e presente intervenção do Estado na economia. Após 1950, com o surto desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ocorre a implantação das indústrias automobilísticas e, de certa forma, uma industrialização voltada com o capital externo. A diferença entre o projeto de industrialização de Getúlio Vargas para o projeto de industrialização do presidente JK era que Vargas defendia a industrialização com capital nacional, enquanto que JK defendia a industrialização com capital externo. Desconcentração industrial. A partir dos anos 70 veio ocorrendo uma relativa desconcentração industrial no país. As indústrias estão se espalhando por outras áreas e regiões do país. Dentre os motivos que levam à desconcentração industrial, nós podemos mencionar a deseconomia de escala, quando se torna desfavorável instalar uma indústria em um grande centro urbano, pois os custos são muito elevados, e, sobretudo, a guerra fiscal, que consiste na competição entre estados ou municípios para obter novos investimentos com a vinda das indústrias.